Nessa feira, vocês estão vendo o nosso desafio, né? Os nossos concorrentes, né? Quem trabalha aqui com o marketplace está vendo também as dificuldades que estão acontecendo ali e tudo mais. E agora ainda por cima tem guerra, ainda por cima tem falta de óleo diesel, ainda por cima tem eleição e ainda tem Copa do Mundo, né? É isso daqui. Mas tudo isso ao mesmo tempo são para os fortes, né? E nós somos fortes e nós vamos sair lá do outro lado e vamos continuar correndo atrás de tudo, fazendo, chegando em primeiro lugar e levando o melhor produto para todos vocês. Então, muito obrigado. Eu estou muito contente de estar nesse momento aqui, porque eu estou trazendo a Bramate de volta, certo? Para que ela possa conversar, né? Para que nós, indústria, possamos ter essa consciência de grupo, né? Eu brinco lá na Anamaco, e vocês me conhecem, quem está nos nossos grupos, que eu falo, a Bramate é a casa da indústria de material de construção, isso aqui é a sua casa. Eu quero que você venha aqui como se fosse na sua casa. É para brigar? Vamos brigar. É para discutir? É para discutir. É para comemorar? Vamos comemorar, né? Então, mas principalmente para que aqui seja o local nosso, aonde de fato a indústria de material de construção tem relevância. É isso. E vamos começar, né? Nós vamos falar de entregas, tão importante isso, né? Para nós é essencial. Eu vou convidar a Laura para que ela conduza aqui os trabalhos. Muito obrigado pela presença de vocês e nós vamos ter 2 horas aqui, né? 1 hora, né? E vai ser muito proveitoso, eu garanto. Obrigado. Boa tarde a todos. Novamente aqui agradecendo a presença de vocês aqui em nome da Bramate. Nós temos a honra hoje, né, de receber aqui nesse palco aqui a nossa coordenadora, né, pelo MDIC, do projeto Construa Brasil. O projeto Construa Brasil é uma iniciativa do governo federal, mas que tem uma colaboração intensa das principais entidades de todo o setor, de toda a cadeia produtiva da construção civil. E é um programa voltado à inovação, a estimular o desenvolvimento tecnológico do nosso setor. Então, assim, para nós hoje é uma honra poder trazer aqui a esse palco, né, a coordenação por parte do governo federal deste trabalho e também alguns especialistas aqui que contribuíram, né, que estão contribuindo para a produção das mais recentes entregas desse projeto. É um projeto que começou em 2020, na verdade se iniciou com um edital de chamamento público ao setor, passou aí por um primeiro ciclo com 9 metas, 30 ações diferentes entregues. A Thaís vai nos comentar um pouco mais, né, para aqueles que não vêm acompanhando, e nós temos a honra de participar ativamente disso desde esse início, né? Então hoje aqui é um marco, né, mais entregas novas aqui para o setor, que a gente vai divulgar. Então, né, aqui vai ser, nós estamos aqui recebendo, né, como anfitriões, essa apresentação. Então, eu queria chamar para iniciar as apresentações a Thaís Dutra, né, a nossa coordenadora do projeto Construa Brasil, lá do Ministério da Indústria e Comércio. Gostaria que ela viesse ao palco, né, para apresentar em linhas gerais o programa, e na sequência ela vai chamar os nossos especialistas. Nós vamos compor aqui o palco para no final trocar ideias com vocês, tirar dúvidas e poder debater um pouco o que já está sendo entregue hoje e o que virá. Muito obrigada. Thaís, por favor. Boa tarde. Espero que todos estejam bem, aproveitando a FEICOM, né? E é um prazer estar aqui com os senhores. E, Paulo, eu costumo dizer o seguinte: quando a gente tem afinidade com um assunto, gosta, quando a gente coloca o coração, a gente se sente em casa, né? E é assim que eu me sinto aqui hoje.
Então, é um prazer, eu vejo tantas pessoas conhecidas que estão trabalhando conosco no projeto Construa Brasil. Então, é um prazer trazer as entregas que nós temos para o setor da construção. É importante dizer que nós temos atualmente uma política industrial que se chama Nova Indústria Brasil. Quando da concepção dessa política industrial, foram feitas 6 missões, dentre elas uma, que é a missão 3, que fala sobre a construção civil, a infraestrutura, cidades resilientes. E em 2024, quando a política foi lançada, nós fizemos no Ministério um levantamento dos maiores investimentos produtivos do país, por setor. E nessa perspectiva, e isso com números até final de 2026, nós tivemos na construção civil o setor de maior investimento, com 1,3 trilhões de reais. Então, isso chamou muito a atenção, não só do MDIC, mas dos órgãos que têm interface com o setor da construção. Havemos de mencionar que os governos, eles são os maiores demandantes de obras hoje. Então, o maior cliente hoje vem do setor público. Isso também traz uma responsabilidade muito grande para os gestores. Nesse contexto de responsabilidade, e a Laura pode falar com mais propriedade que eu, que ela é memória viva, eu gosto muito de ouvir as histórias que ela traz. E nós tivemos em 2017, 2018, início de 2019, o lançamento da Estratégia Nacional de Disseminação do BIM. Então, foram convidadas as instituições, eu creio que alguns dos senhores devem ter participado desse processo. Foram feitas várias reuniões para definir a política pública para o setor da construção. E naquela ocasião, onde o foco inicialmente era só o BIM, chegou-se à conclusão que o BIM precisa de uma legislação urbanística que esteja mais simplificada, mais leve. Eu disse assim, e aí contam, porque eu não estava naquela ocasião, disse assim, como o governo federal vai tratar de código de obra, de alvará de construção, se isso não é competência dele? É a dúvida, né? Entrar na seara alheia é sempre um desafio. Houve a decisão de fazer ações que pudessem apoiar os municípios na simplificação dessas legislações. Aí disse assim, não, mas nós vamos simplificar a legislação, vamos falar do BIM e a industrialização. Aí surgiu efetivamente a ideia de se fazer uma parceria público-privada, tá? E foi feito o edital, que a Laura mencionou. Gente, depois vocês podem perguntar, que ela sabe cada um dos detalhes dessa história, tá? Justiça seja feita. E surgiu com uma parceria entre o governo federal e as entidades que participaram naquela ocasião, de se lançar um edital e se assinar um termo de colaboração, onde os objetivos era promover a competitividade das empresas do setor da construção civil. Para isso, foi assinado um contrato, foi feito o edital. O vencedor desse processo seletivo foi a Rede Catarinense de Inovação, e aí surgiu o que nós temos aqui como Projeto Construa Brasil. Hoje ele é estruturado em 3 eixos: desburocratização, digitalização e a industrialização. Esses eixos foram definidos em comum acordo com o setor. Ok. No eixo da desburocratização,
foi definido que, como nós, como governo federal, não tínhamos uma competência para tratar do assunto, nós poderíamos orientar, poderíamos sugerir, poderíamos apoiar. Para isso foram feitos guias orientativos de boas práticas, tanto para código de obras e edificações, como para obtenção de alvará de construção. E aí tem alguns números muito peculiares a respeito, tá? Porque mostrar que é fácil. Vamos lá para a realidade como ela é, né? Vamos tirar os dados e trazer para a vida das pessoas. O Ministério tem uma parceria com o SEBRAE, e o SEBRAE desenvolveu uma metodologia, uma consultoria, que desenvolve a partir desses guias orientativos e faz aplicação nos ministérios. O projeto pioneiro é o Estado de São Paulo. Tá? Desse projeto pioneiro, já foram aplicados em 112 municípios essa metodologia, inclusive com a proposta de código de obra para esses municípios. E 65 deles já conseguiram mudar as suas legislações. Então, vamos lá para a vida, ok? Que mudança traz para a vida dos senhores aqui? Quantos fazem negócio em um município específico? Alguém tem uma aplicação direta aí da sua empresa, da sua entidade em um município? Ou, vamos lá para a vida pessoal, você vai construir uma casa. Quanto tempo você leva para conseguir o alvará de construção? Pois é. No caso desses municípios, em média, a proposta colocada, houve uma redução de 180 dias para 30 dias para a emissão desses alvarás de construção. Esse é um dos detalhes. Quer dizer, está fazendo diferença na vida da sociedade. Isso é muito importante. A partir dessa parceria, que começou no estado de São Paulo, hoje nós já temos alguns outros estados que estão aplicando também essa metodologia. Temos Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rondônia, Maranhão, Sergipe. É um processo que, aos poucos, está ganhando corpo. Quer dizer, apesar de não ser uma atribuição, uma competência do governo federal, vale a pena você se debruçar e fazer diferença. Por quê? Essas ações vão facilitar, inclusive, a implantação de novos investimentos nesses municípios. Possivelmente, aquele empresário que pensa em fazer um investimento, ele vai olhar quanto tempo ele vai levar para ter a sua documentação, e certamente isso vai ser levado em conta. Temos lá vídeos orientativos, temos um curso EAD que auxilia os municípios a utilizar essas metodologias, e também essa minuta de código de obras, que ela é uma proposta, ela é uma orientação. Digitalização. Quando nós colocamos aqui a digitalização, entenda que por trás deste nome está o nosso famoso BIM. E, nesse sentido, qual é a proposta do projeto Construa Brasil? É de trazer uma nova perspectiva ou uma transformação digital para o setor da construção civil. Isso é fundamental porque nós estamos passando por um processo de grande limitação de mão de obra. Isso é realidade. Por exemplo, eu estou fazendo obra na minha casa e nós temos dificuldade de encontrar pessoas que façam determinado serviço. Isso como pessoa física. Imagina em grandes obras, em grandes empreendimentos, obras de infraestrutura. Então, é importante que a gente traga uma nova perspectiva. E essa perspectiva vem sobre dois sentidos. Um, de trazer uma metodologia que permite que haja um upgrade nos projetos, no acompanhamento, na gestão dos ativos. Isso é muito importante. Passamos
pela disseminação da informação, tanto para os gestores públicos, que terão os seus projetos licitados, que terão os seus projetos auditados pelos órgãos de controle e pela gestão dos ativos. Para isso, foi desenvolvidos 7 cursos BIM, a capacitação BIM, curso EAD, no âmbito da ENAP. Esses cursos são gratuitos. E agora há pouco o Paulo ainda me lembrou, fez um comentário. Se os senhores entrarem na plataforma da ENAP, eu não vou saber o número exato de quantos cursos tem disponíveis. Mas esses cursos aqui, eles são considerados os cursos mais acessados de toda a plataforma da ENAP. Eles têm mais de 70 mil inscrições. Então, isso é algo considerável, é sinal que as pessoas estão olhando de uma forma diferenciada para esse tema. Temos também os guias de aplicação do BIM, IoT e Blockchain. Isso é necessário e traz uma nova possibilidade para a construção. Temos o uso de tecnologias 4.0 e BIM na gestão de obras. Essa questão da gestão de obras também está sendo aplicada no governo federal. E estamos sugerindo e recomendando que as outras esferas atuem também. E aqui, me permitam que esse último projeto é um projeto que nós temos muito carinho, porque tem trazido um resultado muito bom, que são as células BIM. As células BIM, elas são laboratórios BIM, implantados em universidades federais, onde o recurso que foi aportado pelo Ministério, ele permite a doação, né, ao final do projeto, de todos os equipamentos que vão compor esse laboratório, laptops, impressoras 3D, drone, óculos de realidade virtual. Então, tem toda uma base de equipamentos e uma consultoria, tá, que é realizada com essas instituições a partir de uma metodologia que também foi desenvolvida no âmbito do projeto Construa Brasil para implementação do currículo nessas universidades. Esse projeto tem sido muito bem sucedido e já há uma decisão do governo federal em perenizar essa ação. Nós temos hoje são 4 instituições, a Universidade Federal do Paraná, de Pernambuco, do Pará e a caçula, que é a do Mato Grosso do Sul, que foi selecionada no início desse ano. Além disso, nós temos aqui que nós chamamos de mentoria de células BIM. Essa mentoria está aberta às inscrições, elas serão aceitas até o dia 17 de abril para 10 instituições de ensino superior, quer sejam universidades federais ou estaduais, quer sejam institutos federais, para transferência do conhecimento da metodologia BIM curricular. Então, nós estamos aguardando o resultado dessa seleção e agora, no mês de maio, a gente já espera começar esse processo de consultoria. E, em breve, nós teremos o programa de capacitação de células BIM. Por que essa capacitação foi feita? Porque nós percebemos que o conteúdo da metodologia ele é muito denso. E se nós queremos expandir essa metodologia, nós precisamos capacitar principalmente os docentes. Então, esse programa, ele pretende fazer 5 cursos dentro da ENAP. Todos os nossos cursos são feitos na ENAP e são gratuitos, tá? E ele é um interrelacionado com o outro. Eles são encadeados ao final da conclusão de todos esses cursos, é feita uma certificação para o docente, onde o Ministério
lastreia essa pessoa, que pode ser um docente ou uma outra pessoa, para aplicação da metodologia em qualquer instituição de ensino superior. E esse programa ele está previsto para o segundo semestre de 2026, sendo que, considerando o período das eleições, que para o governo federal é chamado de defeso eleitoral, nós temos restrição de fazer lançamentos neste período. Então, ele possivelmente só esteja disponível depois do segundo turno das eleições. E a industrialização. No primeiro, e aí eu vou pedir licença para vocês e fazer também um esclarecimento. Inicialmente, o projeto Construa Brasil, ele estava previsto para 4 anos de vigência. Nós prorrogamos por mais um ano, passou a 5 anos, e devido a uma alteração na legislação de transferências da União, ele foi prorrogado por mais um ano. Então, nós temos o projeto Construa Brasil, com a sua vigência até o final de 2026. E aí vem o fato. Nós tivemos uma pandemia. O contrato foi assinado dia 14 de janeiro de 2020. Em março, nós entramos lá em lockdown. Então, todas as ações que estavam previstas, todos esses cursos que nós falamos aqui para os senhores, seriam cursos presenciais, que seria uma situação desejada. Com a pandemia, houve uma reorganização do plano de trabalho e todos esses cursos passaram a ser realizados de forma virtual. Aí entra a Escola Virtual de Governo da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Nessa reconfiguração do plano de trabalho, nós tivemos uma economia considerável. O Paulo, que está aqui, é o nosso coordenador, gerente de projetos, o Rodrigo é o nosso coordenador por parte da Recepet. Nós tivemos uma economia grande de recursos. E lógico que teve nós seguramos aqui. É aquela história, gente. Administrar dinheiro público tem que ter muita cautela. Então, a gente vai assim, com muita precisão. Essa economia de recursos, mas o rendimento da aplicação do projeto durante todo esse período nos permitiu fazer um segundo bloco de ações. Então, nós tínhamos um plano de trabalho estabelecido com 9 ações e nós estendemos mais 2 ações. Nessa segunda leva de ações, nós temos aqui a mentoria das células BIM, temos a célula do Pará e a célula do Mato Grosso do Sul, o curso da construção industrializada. Então, foi otimizado esse recurso e trouxe todas essas ações, principalmente essas que estão em amarelo aqui na apresentação. Mas chegando aqui no eixo da industrialização. No primeiro bloco foi realizado um mapa relacional das normas de coordenação modular, que está dando origem agora a uma nova norma, um estudo de alteração dos processos licitatórios, um guia da construção industrializada, que também, a semelhança do curso da célula BIM, ele vai acontecer, está em elaboração durante este segundo semestre, período das eleições, que nós não poderemos fazer esses lançamentos, então ele vai aguardar até o final do segundo turno. Então, está em breve aqui. E aí vem a nossa joia da coroa para a FEICOM. Nós temos, assim, muita alegria de dizer que nós estamos agora lançando o primeiro curso dos Fundamentos da Construção Industrializada. Ninguém fez inscrição ainda, gente. Vocês estão vendo essa tela aqui em primeira mão.
certo? Esse é o primeiro módulo que foi desenvolvido pelo professor Paulo Fonseca, mas ele vai fazer ele vai fazer o detalhamento do curso. Como ele deu canova ali, o Fernando é um dos nossos conteudistas. Esse curso, nós temos grandes expectativas, até porque toda a parte de conteúdo, de emenda, de imagens, de materiais, foi construído em parceria com as instituições, com as entidades que estão aqui representadas. Eu já vejo aqui a minha querida Íria e o Ulisses, as entidades participaram desse processo, então foi construído a várias mãos. Esse é o primeiro de 5 cursos que virão, e o nosso desejo é que, à medida do possível e a disponibilização de orçamento do governo, a gente possa ir aprofundando em novos cursos. Essa vem uma primeira fase da construção industrializada e a gente espera muito em breve começar a mergulhar nesses conteúdos, fazer um trabalho mais dedicado em cada um, principalmente dos métodos construtivos. Então, eu trago para os senhores, nós deixamos para fazer esse anúncio aqui na FEICOM, porque nós percebemos aqui um ambiente propício, adequado e também colaborativo para a construção dessas ações. Nós temos como... E me permita, senhor Paulo Engler, muito obrigada por nos emprestar a doutora Laura Marcelini, porque ela tem conduzido esse processo conosco desde 2020, de maneira muito dedicada, coordenando as ações com as entidades, porque eu acho que é uma das pessoas que mais conhece todo mundo pelo nome. Pelo nome. Concordam? Alguém discorda dessa afirmação? Então nós queremos agradecer o trabalho do governo federal nesse processo todo. Ele é um facilitador para que o setor da construção civil seja apoiado para ampliar a sua competitividade, a sua produtividade, que é o objetivo do Construa Brasil. Então, eu convido os senhores, a partir de hoje já estão abertas as inscrições neste link, tá? Se você entrar na Escola Virtual de Governo da ENAP, colocar lá Construção Industrializada, já vai aparecer. E aqui, muito obrigada. E eu gostaria de tomar mais uns minutos. Eu acho que eu já perdi aqui a conta dos 15 minutos. Mas... uma avaliação do governo, principalmente do EMUDIC, e como gestora do projeto, nós percebemos que no primeiro ciclo do Construa Brasil, nós tivemos uma divulgação maior dos 2 primeiros eixos, que eram a desburocratização e a digitalização. Hoje, de alguma maneira, esse lançamento do curso EAD de construção industrializada é o primeiro passo, a primeira apresentação pública de um trabalho que vem sendo desenvolvido já há algum tempo. E tanto melhor que seja no ambiente da FEICOM e dentro de um seminário da Abramate, que a gente tenha essa oportunidade. Então, como já foi falado, não é, essa capacitação em construção industrializada é parte de uma estratégia de estímulo ao setor. E aqui, enfim, eu estou vendo a BCLS, a BSIC, a BCEM, todas são entidades com as quais nós temos mantido contato através do grupo de trabalho consultivo, que é, na verdade, a principal instância
através do qual nós temos essa troca e, ao mesmo tempo, um balizamento para o trabalho que foi sendo desenvolvido. Aqui é uma apresentação. Eu sou professor associado da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo, sou doutor em Arquitetura e Urbanismo e mestre em Engenharia Civil. Faltou aqui, talvez, o mais importante, aficionado da construção industrializada. E esse caminho eu não comecei ontem, faz 45 anos, pelo menos. E vocês imaginem, para mim, a satisfação que é olhar esse momento da construção industrializada e ver que isso, de fato, passa a se tornar uma realidade. Deixa de ser um sonho, acho que todos aqueles que militam nessa área e que, a partir de agora, falam, não, essa é uma alternativa viável. E acho que foi muito bem colocado também pela Thaís, né? Eu tenho até assim um cuidado muito grande ao usar hoje em dia a palavra transição, porque não é uma transição, é uma alternativa e é uma escolha a ser feita por empresas que desejem trilhar esse caminho. Mas certamente nós vamos continuar convivendo com várias modalidades, várias possibilidades na construção. E essa é efetivamente uma ferramenta que a gente vê cada vez mais sendo discutida, não é? Então, atualmente, a construção industrializada, e isso também é um dos produtos desse curso, ela vem sendo apresentada sob designações tipo construção pré-fabricada, off-site construction, construção enxuta ou lean construction, construção modular, construção industrializada, inclusive. E a gente vê a necessidade, inclusive, de se estabelecer um léxico, não é? De se estabelecer, na verdade, a partir de um senso comum, uma maneira de nos comunicarmos de forma mais efetiva, mais eficiente. A economia globalizada, se vamos dizer, de fato, uma influência existente, inclusive dentro do setor da construção, ela fala a respeito de qualidade, produtividade e redução de desperdício, principalmente quando a gente se refere a uma construção sustentável. Dentro da visão, então, da construção industrializada que norteou a elaboração desse curso, nós temos a adequação da pré-fabricação à maior parte possível do edifício e a conversão do canteiro de obras em local de montagem de partes pré-fabricadas. Nesse caso, nós temos em mente não só a questão da transferência de atividades que são tradicionalmente feitas no canteiro para o ambiente fabril, mas também visando o quê? O controle de cronograma e produtividade, que efetivamente, ou são fatores reconhecidos, atributos reconhecidos da construção industrializada. Máxima racionalização de montagem e a questão do cuidado com as interfaces, porque, na verdade, nós temos aí subsistemas, componentes provenientes de diversos fabricantes. Então, é fundamental que a gente tenha em mente que isso começa com o projeto. Não é a indústria por geração espontânea, mas tudo tem início pelo projeto. E, finalmente, a busca permanente de aumento da densidade tecnológica dos produtos, como eu chamo. Não é? Essa densidade tecnológica que vem ora através do processo, ora vem através do produto, da ciência dos materiais, de tudo aquilo que a gente pode incorporar dentro da indústria. Os objetivos da capacitação, basicamente, são apresentar, então, uma visão geral do estado da arte da construção industrializada e sua relevância no contexto atual da construção civil. Instrumentar, e aqui eu acho que é fundamental também, não é? Porque existe uma expectativa, um desejo, seja entre gestores públicos, como já foi bem colocado, o fomento da construção industrializada, a princípio, começa justamente pela administração, pela gestão pública, que demanda, seja para os edifícios, não é? De habitação, mas também edifícios escolares, hospitais, obras de infraestrutura. Então, a partir dessa demanda, então, instrumentar os gestores públicos, mas também privados,
os agentes técnicos, como engenheiros e arquitetos, agentes decisores, indivíduos ou grupos dentro das organizações, sobre a opção por essa alternativa tecnológica, sem esquecer também dos estudantes, não é? Então, da formação daqueles que vêm a seguir, não é? Aqueles que nós pretendemos aí entregar o bastão para que continue aquilo que é a nossa missão. Fortalecer o uso de uma linguagem comum. Por quê? Porque é possível, e nós fizemos já isso nas fases preparatórias desse curso, estabelecer um glossário. Por quê? Porque um grande problema que nós temos entre agentes e promotores é justamente a questão das ambiguidades que leva à existência de denominações diversas para conceitos semelhantes, que normalmente é um grande problema na área de ciência e tecnologia, não é? Ter várias designações para uma mesma coisa. E a gente, assim, a hora que nós falamos assim, é off-site construction, é link construction, é coordenação modular, é construção modular. Embora tudo isso faça parte, é importante que nós estabeleçamos um código entre nós e passemos a nos comunicar de forma mais eficiente. E, finalmente, difundir a construção industrializada segundo uma visão abrangente. Então, por vezes, não é, nós nos colocamos, não é, como se fosse num campo adversário à construção convencional, como eu já falei, não é a ideia, ou dentro de uma visão não abrangente, mas totalitária, falando no projeto de industrialização da construção, que vai servir para o país inteiro. E não é assim. Essa visão abrangente, ela é abrangente no seguinte sentido: há meios de produção disponíveis regionalmente no país. O país já tem uma capacidade instalada dentro da construção industrializada. E certamente nós vamos ter produção de edificações adaptadas a características e potencialidades regionais. Ou seja, não existe um único modelo de industrialização para o país inteiro. O nosso país é um país continental, mas nós vamos ter modelos regionais de construção industrializada. E é importante que nós contemplemos essa diversidade, por quê? Porque, de fato, essa, e a gente vai verificar, é uma potencialidade que o país tem e não é uma promessa de futuro, isso é realidade hoje em dia. Bom, o curso, ele, na verdade, essa capacitação, ela se divide em 5 cursos. O que está sendo implantado agora, ou que já foi implantado na plataforma da Escola Nacional de Administração Pública, é o de Fundamentos de Construção Industrializada, que teve sob a minha responsabilidade, a elaboração, independente da questão da coordenação. O curso 2, Principais Métodos Construtivos Industrializados, a cargo do professor Carlos Bonfim, do Senai Cimatec, da Faculdade de Arquitetura da Federal da Bahia. Curso 3, Elementos de Projeto, Planejamento e Gestão da Construção Industrializada, a cargo da professora Doris Zeckmeister, do NORE, da Federal do Rio Grande do Sul. E eu chamo a atenção também aqui para a abrangência, não é, dos conteudistas. Nós temos aí, enfim, a Bahia, mas também representado o Rio Grande do Sul, professor Carlos Torres Formoso, professora Cíntia Reitke e professora Karina Bart. E curso 4, Introdução aos Processos de Produção e Montagem de Construção Industrializada, que ficou a cargo do professor Carlos Bonfim e de mim também. E curso 5, Diretrizes Básicas para a Contratação de Construção Industrializada, a cargo do professor Fernando Canova, que está aqui conosco também. Bom, eu acho que é imprescindível a gente enxergar o tema da construção industrializada inserido no contexto da construção 4.0. E por quê? Porque, de alguma maneira, ela representa efetivamente a materialização da construção 4.0 na prática. Ou seja, tudo aquilo que algum dia a gente imaginou e desenhou na cabeça como uma visão de futuro é cumprido, de alguma maneira, através da integração dos processos por meios digitais. Então, nós temos aí o Build Information Modeling, projeto paramétrico, gêmeo digital, e eu gosto sempre de lembrar,
O BIM, eu consigo fazer projeto de construção convencional utilizando o BIM? Eu consigo. Só que o BIM, efetivamente, para quem conhece construção industrializada, sabe que ele está vocacionado para a construção industrializada. Né? Que nem site de namoro, deu match. A difusão da metodologia também de projeto para manufatura e montagem, não é? Design for Manufacturing and Assembly. E aqui, essa questão da terminologia, usar a terminologia em inglês também. Por que é importante que o nosso glossário ele seja um glossário em português e inglês? Porque muitas dessas linguagens, as palavras são em inglês. E nós temos que fazer isso como meio justamente de se comunicar com aquilo que está acontecendo, porque alguém pode falar assim, o problema da construção industrializada está restrito ao Brasil. Não. Quem tiver contato com os Estados Unidos, quem tiver contato com a Europa, as políticas de fomento do governo no Reino Unido, Singapura e outros países vai perceber o seguinte, essa é uma questão hoje que afeta o setor da construção civil, em países do hemisfério norte também. E nós temos muito que trocar em termos de intercâmbio de informações com esses países aí. Eu falei também da questão da linguagem técnica, não é, para o setor da construção industrializada, mas a partir de suas próprias práticas já reconhecidas e validadas em sua trajetória. Ou seja, não é aquela coisa, papo de vendedor, né? Eu quero vender o meu peixe, então lá venho eu com o neologismo, né, para falar. Não, na verdade nós temos palavras que são habitualmente usadas e devemos consagrá-las justamente como um meio de firmar esse léxico que eu me referi. O edifício produto, ou seja, nós estamos falando que ao invés de construir, nós vamos fabricar. Esse edifício produto, ao que eu me refiro aqui? Até hoje nós concebemos edifícios como obras únicas, os arquitetos, projetos únicos, e nós falamos em edifício produto na medida em que esse edifício ele pode ser replicado em diferentes contextos de forma absolutamente adequada ao clima, à realidade de cada local, mas pensar nisso como um meio de criar valor por meio da transferência de atividades feitas no canteiro para uma unidade fabril. Isso representa ganho em termos também de segurança e saúde do trabalhador. Isso representa ganho em termos de controle de cronograma, controle de custo. Isso representa ganho em termos de qualidade efetiva que a gente pode alcançar. E eu digo assim, olha, quando a gente estava discutindo a maneira como ia ser elaborado esse curso, não vamos cair naquele lugar comum que é vantagens e desvantagens. Não tem cabimento. Quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando de atributo da construção industrializada. Quando eu falo de controle de cronograma, eu estou falando de atributo de construção industrializada. Controle de custos, idem. Ou seja, não tem surpresa no meio do caminho como habitualmente a gente teria em outros contextos, não é? Então, não é questão de se falar de vantagem, mas é de atributo. Isso é um atributo. E, finalmente, a precisão obtida através do projeto de fabricação e montagem, como eu já falei, o Design for Manufacturing and Assembly, que é uma demanda, não é, absolutamente clara com relação aos preceitos que estão contidos na coordenação modular. E é importante que se diga, no próprio âmbito do Projeto Construa Brasil, em 2024 foi feita a revisão da norma brasileira de coordenação modular. Esse é, vamos dizer, também um dos pilares, um dos fundamentos que dão sustentação à construção industrializada. Eu queria deixar essa mensagem aqui no final. Essa é uma construção coletiva, mas, sobretudo, é uma construção industrializada coletiva. Nenhum de nós vai conseguir fazer isso sozinho. Nós temos que ter projetistas, engenheiros de estruturas, indústrias e os integradores, os construtores, que vão ser esses integradores. Todos juntos, nós somos capazes de fazer isso. Isoladamente, não. Tá? Então, eu queria realmente, assim, mais uma vez deixar aqui o meu entusiasmo registrado com essa data de hoje, que para mim é histórica, não é?
para quem sempre teve nessa trilha da construção industrializada, eu diria que esse é um momento muito especial. Obrigado. Bom, eu queria agradecer, Laura, então, em teu nome e no do Paulo Engler, aí, a oportunidade para falar um pouco do que a Thaís já falou sobre as células BIM do projeto Construa Brasil. Então, eu vou começar fazendo o gancho com a frase que ela falou dos pacotinhos de sal, Thaís. Nós, como vocês viram, né, iniciamos esse projeto no início de 2020 e ultrapassamos 2 governos estes de posições distintas, por assim dizer. E esse, para mim, foi um dos grandes momentos onde a gente viu que o projeto tinha valor, na medida em que ele não foi descontinuado pelo governo seguinte, e ao contrário, foi dado ênfase, como bem a Thaís disse, abrimos um segundo e um terceiro ciclo. Isso foi possível graças, né, à gestão austera dos recursos que a gente adotou. Nosso coordenador técnico, o Rodrigo Queires, está aí, foi um grande parceiro na construção disso tudo, na elaboração do plano de trabalho, nas alterações dos planos de trabalho, né, Thaís? E hoje nós estamos aqui com o segundo e o terceiro ciclo em curso do projeto. Então o saco de sal foi esse, né? Passamos por muitas coisas, por uma pandemia, por troca de governo, e tudo isso se manteve de pé e, na minha visão, cada vez mais forte. Eu sou o Paulo Miller, eu sou engenheiro civil, sou gerente do projeto pelo lado da executora, da Recepet, a Rede Catarinense de Inovação, e nós vamos falar um pouquinho, então, sobre as células BIM do projeto Construa Brasil. Thaís já fez uma pequena introdução, mas nós vamos falar, então, um pouquinho mais. Então, o Construa Brasil, uma iniciativa do Ministério, né, de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, na SDIC, e ele começou em janeiro de 2020 e tem a previsão de término em dezembro de 2026. As células BIM, elas abrangem ensino, tecnologia e inovação curricular. É algo que não se tinha, né, nos cursos de arquitetura e de engenharia civil das universidades. O foco não se restringe ao uso de software, porque muitas vezes quando a gente fala em BIM, em célula BIM, a gente tem aquela visão de que é a aplicação pura e simples de software, mas não é isso, é muito mais do que isso. É infraestrutura, conteúdo didático aplicável e escalável. O projeto apresenta uma trajetória consistente de amadurecimento, passando da implantação de um piloto, porque lá no início, né, Thaís, nós havíamos previsto uma única célula BIM, e com a consolidação do plano de implementação curricular, que a professora Regina Ruschel, da Unicamp, é a curadora, é a líder técnica deste projeto dentro do Construa Brasil, começou a desenvolver. Então, é muito mais do que tecnologia, né? É muito mais do que processo, é um conjunto estruturante que vai levar a formação dos nossos futuros engenheiros e arquitetos para a adoção das tecnologias que vão permitir o uso do BIM, o uso da construção industrializada e da coordenação modular. O que é uma célula BIM? Uma célula BIM, ela é basicamente composta por um conjunto de professores da instituição que foi selecionada pelo MDIC para promover a inserção estruturada do BIM dentro do currículo acadêmico. Então, a implementação ela é orientada por um plano, como bem disse a Thaís, é um plano de implementação BIM curricular que organiza diagnóstico, metas pedagógicas, disciplinas prioritárias para a adoção e ações de transformação. Então, como eu disse antes, sob a liderança técnica da professora Regina Ruschel, o modelo articula formação, experimentação e aplicação prática no âmbito acadêmico. Então, mais do que um espaço físico, a célula BIM constitui um mecanismo institucional de desenvolvimento de competências essas capazes de aprimorar a transformação curricular e a formação alinhada justamente às demandas da construção digital do país, que foram ditas aqui e que é importante que a gente faça esse link, né? Não adianta o mercado demandar se nós não formarmos profissionais capazes de assumir isso e dar o protagonismo à implementação da construção digital. Como é que funciona isso? Qual foi a metodologia? Então, o processo se inicia com um diagnóstico de maturidade dessas instituições, dos cursos prioritariamente de engenharia civil e arquitetura, esses são na sua maioria, é bem verdade
que na Universidade Federal do Paraná também tínhamos o curso de design, participando da célula BIM. Em seguida, define-se as metas pedagógicas e quais são os núcleos das disciplinas que serão envolvidas para a inserção desses pequenos componentes da metodologia dentro de cada uma delas, e depois, então, se estrutura esses processos de ensino, onde o caminho da adoção metodológica vai passar por uma revisão, por uma integração institucional deste plano de integração, de implementação curricular, olhando, né, para características regionais, maturidade da instituição. E por esse motivo é que a célula BIM se transformou em algo que tomou uma grande escala no projeto. A gente começou, inicialmente, com a Universidade Federal do Paraná. Em princípio, o primeiro plano de trabalho, ele trazia apenas uma célula BIM. Esta foi uma seleção que foi feita pelo MDIC, na época Ministério da Economia, né? Mas agora o MDIC. E isso começou a se estruturar lá no Paraná, começou-se a desenvolver esse plano de implementação curricular. A professora Regina fez toda uma capacitação, um nivelamento naqueles professores. Vamos lá, ano de 2020, é bem diferente do que nós falarmos hoje, em 2026, com toda essa evolução. Então, a Universidade Federal do Paraná teve, né, o custo do pioneirismo, mas, ao mesmo tempo, foi ela quem impulsionou isso e permitiu que o Ministério tivesse essa visibilidade junto com a gente para poder usar esse recurso que acabou sobrando para implementar novas células. E aí veio a Universidade Federal de Pernambuco. A ideia também do Ministério era que a gente pudesse ir trabalhando, né? O nosso país é um país continente, que nós tivéssemos a oportunidade de ir implantando essas células em regiões distintas do país e que, com isso, a gente conseguisse a escalabilidade. Nesse primeiro ciclo, então, as entregas basicamente foram o plano de implementação, os laboratórios, né? A gente entrega laboratórios físicos, né? Com 4, 5 estações de trabalho, mais equipamentos acessórios, como bem disse a Thaís, impressora 3D, kits robóticas, enfim, e objetos de aprendizagem. Esses objetos de aprendizagem, né, são aqueles que vão permitir ao aluno, na prática, a utilização dos softwares, né? A gente tem hoje, cada um dos objetos foi desenvolvido para atender sempre com 2 plataformas, então, um projeto arquitetônico, Revit e ArchiCAD e assim por diante, né? Privilegiamos também ações que pudessem trazer a indústria nacional para dentro do projeto, e foi muito importante aí a participação da AutoQI nesse processo como um todo, aonde a gente conseguiu, por meio de acordo de cooperação técnica, a Receped com essas empresas de software, a disponibilização das licenças de uso para instalar nesses equipamentos que nós estávamos entregando nas universidades. E aí vieram os objetos de aprendizagem, que foram desenvolvidos para que os alunos pudessem, então, ter a aplicação prática do uso das soluções, da coordenação de projeto, de todas as disciplinas que a gente acabou utilizando para o desenvolvimento desses objetos. Então, foi uma coisa muito interessante, porque, de fato, aliou, né, a prática à realidade acadêmica, que muitas vezes está tão distante, né? Paralelo a isso, a ANTAC, né, Agência Nacional, Associação Nacional da Tecnologia do Ambiente Construído, obrigado, Laura, se interessou por esse processo, por esse plano de implementação e, em paralelo, criou a rede de células BIM ANTAC. Então, hoje nós temos diversas instituições também utilizando-se desses protocolos para a implementação de BIM nessas instituições. E, com isso, a rede foi tomando forma, foi tomando corpo e estabeleceu, né, essas bases metodológicas para ampliação futura. O segundo ciclo, então, levou a iniciativa à Universidade Federal do Pará, então a primeira universidade do norte do país a receber a célula BIM. Está em plena execução no momento, a professora Regina, inclusive, estará lá nos próximos dias fazendo todo um workshop com os professores para esse nivelamento conceitual e aplicação desses objetos. E a gente também conseguiu agora, no terceiro ciclo, fazer uma seleção para uma 4ª célula BIM, um 4º laboratório a ser instalado agora nos próximos dias, 22 e 23, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, com isso, a gente consegue, por meio do projeto,
plantar as sementinhas em várias regiões do nosso país. E, por fim, no terceiro ciclo, a gente pensou, bom, já que isso está sendo tão bem visto, foi tão bem percebido, a ANTAC assumiu, por que não, então, desenvolver um curso ou um programa de capacitação para qualquer instituição poder aplicar o plano de implementação curricular e assumir esse compromisso dentro da sua universidade. Para isso, estão abertas, né, as inscrições, teremos 10 células BIM a serem mentoradas, a serem piloto desse programa de capacitação EAD, onde a gente pretende, né, deixar isso absolutamente transparente para qualquer universidade assumir e poder implementar a célula BIM na sua instituição. Então, a ampliação é reforçada por esse desenvolvimento desse programa, que também estará lá no ENAP, todos eles com ênfase na implementação do BIM na estrutura curricular dos cursos de engenharia e arquitetura. Pessoal, em princípio era isso, um pouco do histórico aqui. A gente tem muito mais coisa a falar, mas o nosso tempo ele é curto. Eu queria mais uma vez agradecer a todos os presentes, a Laura, professor Paulo, Thaís, Ministério da Indústria, e ao Rodrigo, nosso coordenador técnico. Muito obrigado. Bom, muito obrigada. Pessoal, gostaria de saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta aqui, nós estamos à disposição, mas acho que antes disso reforçar vocês que visitem o site da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Acredito que algumas pessoas nunca tenham tido essa experiência, né? É muito interessante, tem vários cursos gratuitos para todos os tipos de público, é aberto, e especialmente agora com esse curso para construção industrializada que foi aqui anunciado, é fundamental que nós do setor ajudemos a divulgar, porque é um curso para todos, não é um curso só para o gestor público, não é um curso só para o projetista ou só para quem fabrica, né, os componentes ou sistemas construtivos, mas é um curso para todos os interessados no tema, né, que é o primeiro, né, o primeiro que agora foi ao ar, mas teremos na sequência, acredito que até maio, né, teremos com todos os cursos completos, porque já está muito avançada, né, a produção. Então, é fundamental que a gente trabalhe para isso, que a gente faça uma divulgação ampla, assim como esse trabalho todo que está sendo feito em relação às células BIM, para a implementação do BIM nas universidades, nas instituições de ensino, né, é um material também riquíssimo, mesmo para instituições privadas que tenham interesse em conhecer a metodologia. Eu acho que aí tem um material assim, de extremo valor, muito atualizado, né, que está aí gratuito. Então, o nosso papel aqui, como disse o Paulo, né, no início, também é trazer à luz, né, todo esse trabalho que vem sendo feito com um apoio muito forte de todo o setor, e a gente teve a honra de poder participar e colaborar com tudo isso. Então, a gente fica à disposição, se alguém tiver alguma questão, queira conversar conosco, e um apoio para a Adriana aqui. Oi, boa tarde. Eu sou Roberto Freitas, da ASBEA São Paulo, Associação dos Escritórios de Arquitetura Regional São Paulo, e queria parabenizá-los, porque eu fiquei muito bem impressionado em saber que na Faculdade de Arquitetura, na Universidade de São Paulo, tem lá, então, uma defesa da industrialização. Na minha época, na década de 90, tinha lá o professor Reginaldo Roncone, Departamento de Tecnologia, mas a grande novidade era o AutoCAD, né? R14, passando do normógrafo para o CAD. Né? Eu queria pontuar uma questão que está sendo discutida pelos escritórios de arquitetura dentro da ASBEA, que é, olhando para frente, que é a necessidade de formação de profissionais na programação dos softwares. Porque é muito bacana perceber que essas células que vocês estão montando, elas provavelmente quebram uma barreira entre os professores ainda não preparados e os alunos que estão querendo, os que são os desbravadores, né, os jovens, mas os professores têm uma barreira quando eles não estão instrumentalizados. Então, isso é ótimo. Mas eu queria só aqui colocar uma questão de futuro que diz respeito à programação desses softwares. É uma questão que a gente vê como muito importante dentro da ASBEA hoje,
porque se nós formos dependentes daqui para 40 anos dos softwares que você mencionou, porque nós somos hoje, nós ficaremos muito restritos a sempre gerar uma nova metodologia de trabalho com base numa plataforma que nós não dominamos. Então, eu acho que não é impossível pensar nesse longo prazo se a gente pensar numa ênfase de matemática na base da formação e na graduação de arquitetura e engenharia, programação mesmo de linguagem. Vou dar um exemplo. Hoje, na nossa produção de arquitetura, dentro do meu escritório, por exemplo, a gente usa o Revit, mas a gente usa linhas de programação dentro dele, via Dynamo e Python, ou C#, para a gente poder automatizar processos. Isso já acontece. Então, apesar da gente ter saído lá de trás do normógrafo, CAD, e hoje estarmos no BIM via esse software que eu escolhi, dentro da ASBEA, muitos dos associados usam o ArchiCAD também, porém, nós vemos com um pé atrás essa ideia do software livre e que aberto, ele só funciona se tiver um programador full-time dentro do escritório, reprogramando as interfaces com o sistema operacional, o que é impossível. Mas a gente tem no Brasil o TQS, né? O TQS gera TQR para a gente, vem dos calculistas estruturais, e a gente consegue trabalhar via RVT, usando o TQR que vem do cálculo estrutural, que sempre foi 3D e sempre foi programado aqui. Então, depois desse pequena introdução, eu queria só dizer que, se possível, com esse poder de indução que o governo tem, se fosse possível se pensar nesse longo prazo, nessa formação de novos talentos na programação dos softwares, talvez nós conseguíssemos vislumbrar uma possível independência futura na produção de arquitetura, urbanismo, engenharias, deixando um pouco de lado essa carga enorme que é para nós, por exemplo, manter esses softwares, que hoje são alugados. Eu alugo o software, então eu tenho lá 25 máquinas, que trabalham lá 19 arquitetos, só que tem 3 servidores, porque eles trabalham em rede, só que cada máquina tem uma licença, que é um aluguel anual. Eu pago R$13 mil por licença, por máquina, por ano. Então, faz a conta, né? Você faz vezes 20. Precisa pensar, quem então, que vai conseguir industrializar e trabalhar nessa dinâmica para que isso se mantenha com fluxo contínuo de produção, porque é fundamental. Para industrializar, tem que ter esse fluxo contínuo de produção, um fluxo contínuo de produção de conhecimento e de manutenção dessas equipes dentro dos escritórios. Então, se a gente pensar no longo prazo, eu penso sempre em décadas, porque só dá para pensar arquitetura no longo prazo. Nosso ciclo de negócio tem 6, 7 anos, mais ou menos. Então, daqui a 3 ciclos de negócio, se a gente tiver 4 ciclos de negócio, uma nova geração formada na programação, então, voltando ao meu ponto, ela pode começar agora nas escolas, ou no IME, lá do lado da FAO, Instituto de Matemática, pensando essa competição canguru que tem desde a base da juventude, pelo mundo inteiro, competição de matemática. Eu acho que a gente precisa trabalhar essa questão da formação, não apenas técnica, mas também, eu falo sempre, da formação literária desses futuros jovens, que hoje são crianças, porque sem literatura e sem matemática, impossível a gente transformar a realidade das nossas cidades. E isso vai estar dentro desses meninos e jovens, que no futuro serão os profissionais, mas depende desse poder de indução, de apontar uma direção do governo, mas também do mercado, uma revisão do modelo de contratação e valorização do projeto. Porque o projeto hoje está lá, eu falei da outra vez, quando a gente fez o seminário da ASBEA, você participou, que a gente é contratado na tabela de preço lá, areia, arruela, arame, arquiteto e etc. Então, é a mesma linha de contratação e não há uma diferenciação como sendo parte do processo, né, desde o início. Então, são várias frentes, você bem disse, não dá para fazer sozinho. Então, voltando só à questão, era longa, mas é fundamental a gente tratar da questão da matemática e da programação dos softwares para que a gente tenha independência futura dessa produção. Se vocês puderem falar algo a respeito, se já pensaram nisso, ou se é possível pensar. Ok. Gostei da sua provocação.
é que nós fizemos aqui um relato das entregas no âmbito do Construa Brasil. Mas a nova diretriz da política industrial diz que nós temos que apoiar as empresas nacionais, ok? Trazendo para a realidade do setor da construção. Hoje há uma negociação para que haja margens de preferência para as empresas nacionais do setor da construção em licitações públicas. Dentre elas, a questão do uso do BIM também, certo? E aí eu faço uma ressalva. Nós temos conversado já com as empresas de software, tanto nacionais quanto internacionais, a respeito de dar acesso às licenças educacionais, por exemplo, que o Paulo falou. Isso é importantíssimo, mas não é tudo. Nós precisamos também, você mencionou a questão dos custos. Isso tem um impacto grande. Nós estamos com as células BIM, mas também precisa ser dado o acesso a essas aplicações. Isso é importantíssimo. Eu vou pegar o caso das células BIM. Esses profissionais que estão sendo formados, eles poderiam ser treinados e essas instituições poderiam também prestar serviços, por exemplo, para a prefeitura, para os órgãos públicos daquela região, fazendo com que esses profissionais sejam inseridos na prática e também haja uma monetização para a própria instituição de ensino. Bem, nesse contexto, o Ministério vem negociando com a FINEP e está aberta uma chamada FINEP, onde há uma subvenção destinada para a questão da construção civil, em específico do BIM, no valor de 150 milhões, tá? E é uma oportunidade de apoiar os projetos nacionais que estão para o desenvolvimento de novas tecnologias. E se você chegar hoje no Ministério e falar sobre, olha, essas aplicações de BIM, para falar sobre novas empresas do setor, você pode saber que tem o apoio total e restrito do Ministério naquilo que tange. E, nesse sentido, FINEP, BNDES e Embrapi estão também no circuito das negociações para permitir o apoio a essas empresas nacionais. Novas aplicações, ampliar o mercado nacional, voltando também, permitindo que essas empresas possam ter margem de preferência no âmbito das licitações públicas. É um processo rápido? Não. Mas ele é necessário. Ele é importante e nós precisamos construir o nosso futuro a partir dessas ações. Certo? Hoje há uma orientação, e eu vou até ser um pouquinho mais específica, há uma determinação de se buscar apoiar as empresas nacionais do setor da construção civil. Ok? Boa tarde a todos. Iria Doniak, da PSIC. Evidentemente, eu não vou fazer nenhuma pergunta, mas como a Laura, o Paulo, Thaís e todos vocês comentaram, hoje é realmente para nós um marco, né? Thaís comentou sobre a Laura, né, que nos acompanha desde 2009, quando decidimos que formaríamos um GT chamado GT Construção Industrializada. E desde então, a Abramati disponibilizou que a Laura atuasse conosco, porque nós precisávamos de uma coordenação neutra, que dialogasse com cimento, com aço, com todos a origem dos materiais, né, que compõem os sistemas construtivos industrializados. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né, a Thaís acabou de comentar que é um processo longo, e para nós, realmente, até chegarmos aqui, é desde 2009. Né?
Então, a gente tem certamente muitas histórias para contar, mas eu gostaria de registrar esse agradecimento. Creio eu que pode ser em nome das entidades, Ulisses, né? ABCLS, ABCEM, né? Porque todos nós aqui representamos os sistemas construtivos industrializados, e também a Recepet, né, que tem feito um papel aí de coordenação, e toda a equipe, né, Thaís, e do Ministério, que a gente teve inúmeras reuniões, né, e a abertura em especial que vocês deram para que esse GT Construção Industrializada, nessa prorrogação, continuasse atuando na qualidade de conselho consultivo, porque para nós era a sequência de muitos anos, né, de um trabalho árduo que nós vínhamos desenvolvendo. E, evidentemente, é o professor Paulo Campos, né, que nós sabemos, ele é, como falou, entusiasta da industrialização e atua nessa área, né, há tanto tempo. Muitas vezes recorremos, né, a ele solicitando algum tipo de apoio, porque é um pouco complexo, né, como a gente já debateu nas nossas reuniões, esse avanço. E se nós dobrarmos hoje a construção industrializada no país, a gente vai de aproximadamente 10% para 20%. Né? Então, quanto nós temos por trabalhar? Então, esse programa seguramente está chegando nesse momento em que a industrialização é o caminho, e agradecer a todos os parceiros, stakeholders, a todos que chegaram até aqui, né, junto com o MDIC, e especialmente com o nosso GT de Construção Industrializada. E aí só eu queria perguntar se a gente vai ter algum material disponível para fazer uma divulgação nas redes sociais, se tem algum card específico com o link do curso, ou se nós podemos, nós mesmos, fazer essa divulgação de acordo com o que a entidade pode montar. Se vem algo oficial para essa divulgação, ou se nós podemos trabalhar na divulgação das inscrições do curso já imediatamente. É segredo. É segredo. Eu acho que é melhor você pegar o meu. Obrigada. O problema estava do lado de cá. Íria, nós não fizemos o card por falta de tempo de trazer. Nós preferimos trazer a informação aqui para a FEICOM. O que eu sugiro? Nós realmente vamos produzir um material, mas nada impede das entidades divulgarem, fazerem alguma iniciativa dessa forma. Logo que nós tivermos a divulgação institucional, a gente pode compartilhar. Eu só queria comentar que nós gravamos este evento também e que nós vamos disponibilizar essa gravação. Então, é importante que vocês também depois ajudem, né, a disseminar, a divulgar esse conteúdo que foi aqui falado, né, dessa forma também. Eu acho que é importante, porque a gente sabe que a divulgação aqui deste nosso, né, dessa oportunidade foi muito em cima da hora. A gente ficou aguardando confirmação da parte do governo em função de tudo aquilo que a Thaís explicou, da transição, das mudanças, né? Então, as confirmações da parte da possibilidade de realizar esse evento realmente vieram de última hora. Tivemos isso do feriado da Páscoa, então a gente sabe que muita gente, inclusive, já escreveu para nós, pedindo, assim, lamentando não poder estar aqui juntos, né? Mas nós procuramos registrar aqui para poder exatamente disponibilizar quem não esteve conosco hoje, mas a partir de hoje, né, já temos isso disponível, né, essa inscrição
já no curso, e esse trabalho todo aqui das células, então é super importante que a gente ajude nisso. Eu não sei se tem mais alguém que quer falar, se não... Alguém mais? Acho que não, né? Muito obrigada a todos. Acho que a gente pode fazer uma foto, né, do grupo.